Entre 1957 e 1959 foi publicado na Argentina O Eternauta, com roteiros do Hector Oesterheld e desenhos do Francisco Solano Lopes. E eu me sinto seguro para falar que O Eternauta é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li. Para quem não conhece O Eternauta, a história começa com o Juan Salvo e seus 3 amigos numa noite fria de sexta-feira jogando cartas no sótão do Juan. Então eles ouvem um grande barulho e acaba a energia elétrica. E eles vão até a janela e descobrem que todo mundo na rua morreu. E a primeira reação deles é ver o que aconteceu, mas daí eles percebem que está nevando em Buenos Aires. E está nevando uma neve fluorescente. E eles percebem que todas as coisas que são tocadas por essa neve morrem instantaneamente. E eles só sobreviveram porque a casa estava completamente vedada. Além do Juan e dos 3 amigos dele jogando carta no sótão, na casa ainda estão a esposa e a filha do Juan. E eles percebem que eles estão ilhados. Eles estão trancados na casa e não podem sair, porque se eles saírem e tocarem na neve, eles morrem instantaneamente. E a primeira aflição deles é como sobreviver. Como o sótão do Juan era uma oficina em que ele e os amigos construíam e faziam experimentos, eles usam os equipamentos disponíveis e constroem um tipo de roupa impermeabilizante com capacete de mergulho e um filtro de ar para que eles possam se arriscar a tentar sair na neve. Porque a primeira preocupação deles é conseguir mantimentos, comida, remédios, armas para se protegerem até o resgate chegar. Então eles constroem essa roupa e se arriscam a sair na rua para tentar conseguir os mantimentos necessários para sobreviver, tentar descobrir o que está acontecendo e não serem mortos por essa neve assassina. Então só por esse contexto de os sujeitos terem que sair de casa para se arriscar na rua, usando uma máscara para se proteger de uma morte iminente que espera eles, e conseguir voltar para casa com os mantimentos necessários para ele e para a família dele sobreviver, dá pra gente fazer um monte de paralelo com a situação atual. Mas a gente tem que lembrar que isso foi feito no final dos anos 50, no contexto da Guerra Fria e durante um sistema autoritário que estava vigente na Argentina. Se no começo da história é sobre os protagonistas tentando sobreviver e depois eles descobrem que tem outros sobreviventes e vários desses outros sobreviventes tentam atacar eles para roubar os equipamentos e as armas e os nutrientes dele, o começo da história é sobre uma história de sobrevivência, eles acabam também descobrindo que alguns militares sobreviveram e que essa neve assassina que está caindo não é um fenômeno natural. Ela é um tipo de arma que está sendo usado por uma força de invasão. E aos poucos eles descobrem que essa força de invasão ela é extraterrestre. Então o Juan e os amigos dele acabam se juntando com alguns soldados para tentar contra-atacar essa invasão e eles acabam entrando em conflito com algumas criaturas monstruosas extraterrestres com armamentos fantásticos. E mesmo com muito sacrifício conseguindo vencer alguns desses grupos invasores, eles acabam descobrindo que existe toda uma hierarquia na invasão. Existem várias espécies, cada uma tendo um posto e uma função hierárquica dentro dessa invasão, e que nenhuma delas é de fato os invasores. Os exércitos com que eles lutam são todas espécies de outros mundos que também foram conquistados por esses invasores e são usados como soldados escravos na guerra de outros mundos. Então o verdadeiro inimigo está sempre protegido usando essa mão de obra escrava para guerrear por eles. Então o Oesterheld aqui faz tanto uma alegoria à ideia da Guerra Fria, aos Estados Unidos e à União Soviética numa disputa em que eles não se atacam diretamente, eles usam outras nações e outros exércitos como arma para guerrearem indiretamente entre eles. Também é uma alegoria para todos os regimes autoritários que apareceram durante a Guerra Fria, que tinham apoio dos Estados Unidos ou da União Soviética, ou seja, eram regimes autoritários que reprimiam o próprio povo e garantiam para esses governantes uma posição hierárquica privilegiada, mas eles também estavam sob controle de uma outra potência que dava para eles algumas vantagens para manter esses países dentro de um regime político e econômico específico da potência que os protegia. Então, além de ser uma história de ficção científica com uma narrativa muito boa, porque mesmo tendo sido feita nos anos 50, a leitura é extremamente fluida, não causa aquele estranhamento por um ritmo de leitura muito diferenciado do que se é produzido hoje, ela também é uma obra que tem um discurso político bem forte. O que aconteceu foi que em 1969, 10 anos depois do Eternauta original, uma revista argentina chamada Gente contratou o Oesterheld para fazer um remake do Eternauta para ser publicado nessa revista, com capítulos de 3 páginas semanais. E nessa versão, o Alberto Brecht ficou encarregado de fazer os desenhos. E essa revista Gente, tanto nos textos de apoio
da edição brasileira do Eternauta original como da versão de 69, eles descrevem ela como uma versão argentina da revista Caras. Inclusive essas duas edições brasileiras, tanto do original como de 69, têm uns textos de apoio muito bacanas, que ajudam bastante a contextualizar o contexto histórico em que essas histórias foram produzidas. E essa revista Gente, ela era uma revista de fofoca de celebridades, além de que ela tinha um editorial que era muito puxa-saco do regime ditatorial em que a Argentina estava na época. Ou seja, era uma revista que defendia o regime e falava sobre banalidades e futilidades. Mas ainda assim, eles acharam que era uma boa ideia publicar um remake do Eternauta. Só que no meio da publicação, o editor-chefe da Gente se arrependeu de publicar o Eternauta e decidiu encerrar a publicação. Só que ele conversou com o Oesterheld e o Oesterheld propôs, não, deixa a gente então reduzir a história e publicar ela até o final, mas com uma quantidade menor de capítulos. Então, pela quantidade de páginas, dá pra ver que a segunda versão de 69, ela é bem resumida em relação ao original. Não só por essa estrutura em capítulos de 3 páginas acabar condensando a história, tem uma narrativa que avança muito mais rápido, como no final eles precisavam encerrar logo a história, então o final da história é extremamente apressado para chegar numa conclusão. Só que o motivo para o editor da Gente querer encerrar antecipadamente a publicação do remake de Eternauta em 69 não foi por causa do teor político da história, e sim por causa dos desenhos do Breccia. Se a gente parar para analisar os desenhos do Solano Lopes, ele usa uma técnica que é muito parecida com as dos primeiros autores da Era de Ouro dos quadrinhos dos Estados Unidos, como o Hal Foster ou o Alex Raymond no começo da carreira, que é a construção de personagens e objetos com proporções naturalistas, ou seja, que tentam mimetizar com fidelidade a aparência das formas dos personagens e dos objetos, mas com um sistema de perspectiva que não é naturalista. Os sistemas de perspectiva naturalistas tradicionais, como por exemplo a perspectiva linear renascentista ou a perspectiva angular, eles costumam usar um ponto de fuga para convergir as linhas de profundidade para construir os objetos com uma certa proporção. Os sistemas de perspectiva cilíndricos, como o isométrico, eles colocam o observador numa posição no infinito e usam um ponto de convergência não no fundo, mas na frente do objeto, para fazer com que as linhas convirjam para ele. Só que o sistema de perspectiva usado pelo Solano Lopes é o sistema de perspectiva que vem da tradição da arte barroca, que é a ideia da perspectiva sobre justaposição. Ou seja, você coloca os objetos, os personagens, os elementos um do lado do outro e se entende que o vazio entre eles não é o vazio, mas sim significa o espaço. E o efeito de profundidade é construído a partir dos contrastes entre luz e sombra. Então se criam os efeitos de luz e sombra que não são necessariamente naturalistas, mas que servem para dar um impacto emocional na imagem e para construir esse efeito de profundidade. Ou seja, o Solano Lopes trabalha com a ideia de formas naturalistas e a perspectiva de justaposição, que é a tradição da imagem barroca. Já o Breccia, na época em que ele fez a segunda versão do Eternauta, o estilo dele de desenho é completamente diferente do que o Solano Lopes fazia. Primeiro, que ele não só desenha, ele usa a combinação de desenhos, a guarda, a técnica de pintura e colagem, e interferência sobre fotografias. A composição dele já é feita a partir de sobreposição de técnicas. Depois, o Breccia ele tem influência da arte expressionista. E a arte expressionista, ela parte de um pressuposto diferente da arte naturalista. Enquanto o naturalismo tem como base a ideia de que as formas devem ser o mais parecidas possíveis com aquilo que elas estão tentando representar, o expressionismo defende a proposta de que as formas têm que passar a sensação que um sujeito tem ao observar as coisas. Então, se o artista quer representar uma coisa que é ameaçadora, ele não vai desenhar aquela coisa exatamente como ela é. Ele vai carregar e exagerar nas características ameaçadoras dessa imagem que ele quer representar, para representar não como aquilo é, mas como se sente a ameaça ao se ver aquilo. A proposta do expressionismo é sempre dar prioridade em representar não como o objeto se parece, mas sim a sensação que o objeto passa para quem vê. Só isso já é uma grande ruptura com a proposta naturalista. E ainda, o Breccia ele usa também o contraste de preto e branco para compor a imagem. Só que o contraste do Breccia não é o mesmo contraste do Solano Lopes. Enquanto o Solano Lopes usa o contraste de preto e branco para dar esse efeito de profundidade, para
para funcionar como uma luz teatral que passa uma carga emocional e cria uma perspectiva barroca, o Brecht ele usa uma tradição de contraste que está muito associada com os quadrinhos europeus, que é a ideia do contraste de preto e branco, que não tem a ver com a iluminação, e sim com a composição. Então, muitos dos brancos usados não significam que aquele lugar está iluminado, e muitos dos pretos não significam que aquele lugar está escuro, e sim ele serve para compor espaço, ou seja, o branco muitas vezes é um espaço negativo, é uma ausência que significa um objeto presente. E a grande questão que incomodou o editor da gente foi justamente o desenho do Brecht. Ele disse que o desenho do Brecht era difícil de se entender. Quando a série foi cancelada, o editor-chefe publicou uma carta pedindo desculpas aos leitores pelo desenho do Brecht ser difícil de entender e confuso, enquanto ele elogiava artes que eram diretas, objetivas e práticas. Ou seja, o que incomodou o editor da gente não foi o texto político. Inclusive, nessa versão de 69, uma das diferenças em relação ao original é que na versão de 69 fica bem claro que os Estados Unidos e a Europa, eles negociaram com os invasores extraterrestres para ser poupados em troca deles entregarem a América do Sul sem resistência para a ocupação extraterrestre. Então o discurso político na versão de 69 é ainda mais forte que na versão original. Só que não foi o discurso político que incomodou o editor e levou ao cancelamento, foi os desenhos. E isso nos leva a uma questão que é bem recorrente na história da arte, que é: os ditadores odeiam abstração. Se a gente pegar a Alemanha, por exemplo, entre as guerras durante a República de Weimar, existiu na Alemanha uma grande produção de arte modernista. Primeiro que ela foi um dos grandes berços do expressionismo, essa proposta artística de representar o mundo não igual o que a gente vê ele objetivamente, mas de representar o que a gente sente sobre as coisas que nós vemos. E além disso, a Alemanha da República de Weimar também foi a sede da Bauhaus, que era uma grande escola de arte que tinha como proposta combinar a estética com a utilidade. A Bauhaus acreditava que todo artista também deveria ser design engenheiro e que todo design engenheiro também deveria ser artista. Então a Bauhaus trabalhava com uma proposta de usar as convenções da arte modernista para criar objetos utilitários. E quando Hitler assumiu o poder, ele fechou a Bauhaus. Muitos dos professores da Bauhaus tiveram que fugir da Alemanha para não ser presos, e o expressionismo e toda a arte modernista foram proibidos. Segundo a política cultural oficial do governo do Hitler, o expressionismo era uma arte produzida por comunistas e judeus. Se alguém fazia um quadro modernista, expressionista, significava que aquela pessoa ou era um judeu disfarçado ou era um comunista. E a arte modernista era usada como prova das doenças mentais que todos os judeus e comunistas tinham. Então a Alemanha nazista organizou grandes exposições que eles chamavam de exposições de arte degenerada. Nela, eles apreendiam várias obras de arte modernista pela Alemanha e pelos países invadidos, colocavam elas numa exposição, do lado colocavam algumas obras naturalistas para mostrar: olha como o artista naturalista é alguém lúcido, racional e nobre, e olha como essas obras com formas deformadas provavam as doenças mentais de todos os judeus e de todos os comunistas. E depois que a exposição acabava, todas essas obras modernistas que eram consideradas artes degeneradas eram reunidas e feitos uma grande fogueira com elas. E a proposta artística da Alemanha nazista era de que a única arte legítima e válida era o naturalismo. E não era um simples naturalismo, era um naturalismo idealizado. Ou seja, a arte oficial, ela seguia regras da arte clássica, que representavam sujeitos e objetos tentando ser o mais similar possível com a aparência delas, mas com os temas idealizados, ou seja, mostravam pessoas em proporções naturalistas, bonitas e saudáveis, numa Alemanha linda, cheia de emprego, cheia de trabalho, em que as lavouras eram férteis e que todo mundo era feliz. Ou seja, formas naturalistas para representar uma Alemanha muito melhor do que ela jamais foi. O mesmo aconteceu na União Soviética. Durante a Revolução, com a ascensão do Partido Bolchevique, as pinturas de retrato que estavam associadas com a nobreza e com a monarquia, em como eles usavam essas imagens para fortalecer o seu poder, acabaram perdendo força. E nesse contexto surgiu o construtivismo, que era uma proposta artística modernista que ela usava formas abstratas. E ela pregava que a arte tinha que ser útil, tinha que se inserir na vida do povo e que ela deveria ser feita com técnicas e equipamentos usados no trabalho. A ideia era que se a arte fosse feita com ferramentas do trabalho, os trabalhadores teriam mais facilidade de entender como era a arte. E qualquer trabalhador poderia fazer arte. Então, isso faria com que a arte deixasse de ser elitista. Só que, quando o Stalin assumiu o poder
e a União Soviética deixou de ser aquele projeto de um socialismo democrático. Uma das primeiras propostas culturais do Stalin foi proibir a arte modernista, proibir o construtivismo e determinar que a única arte aceitável na União Soviética era o que ele chamava de realismo socialista, que na prática também era um naturalismo idealizado. Era um uso de formas naturalistas para representar uma União Soviética muito melhor do que ela era. Então, historicamente, regimes autoritários tendem a rejeitar as artes abstratas e usar as artes naturalistas para legitimar seu poder. E o porquê que acontece isso? Se a gente pensar, se a gente pegar uma pessoa leiga que não estudou profundamente teoria da arte ou teoria da imagem e colocar na frente dela a Escola de Atenas do Rafael Sanzio e uma pintura cubista do Picasso e perguntar para ela qual obra é melhor, muito provavelmente ela vai dizer que é a Escola de Atenas. E isso é natural que aconteça, porque se a gente pegar uma pessoa leiga e der para ela um texto em russo, em chinês, em um idioma que não só ela não conhece o idioma, como ela nem entende o significado dos caracteres, ela não vai conseguir se relacionar com aquele conteúdo daquele texto. E não é por culpa dela, é por culpa dela não conhecer a linguagem com que ele foi escrito. E o mesmo se aplica nas imagens. Quando alguém olha para uma pintura cubista, por exemplo, ou de qualquer outro estilo modernista que trabalha com questões da linguagem, para a pessoa conseguir se relacionar com aquela obra, ela antes tem que entender a linguagem. Se ela não entende a linguagem, ela nem sabe do que se trata. Se a gente olha para um texto num idioma que a gente não conhece, aquilo não vai parecer interessante para nós. Já a arte naturalista, ela dá uma falsa sensação de inteligência para quem observa. Porque mesmo que a pessoa não conheça a linguagem, ela acha que entendeu a pintura. Porque se um leigo olhar para a Escola de Atenas, ele vai pensar, pô, o título é Escola de Atenas e tem um monte de pessoas de toga num ambiente clássico. Ela vai conseguir, talvez, deduzir que se tratam dos pensadores da antiguidade. Mesmo que ela não tenha essas referências, ela vai olhar e vai ver, pô, são velhinhos passeando na praça. Mas algum tipo de interpretação ela vai conseguir ter, porque ela vai olhar para aquelas imagens e vai reconhecer. Isso é um velhinho de toga. Já para a obra cubista, ela não consegue nem reconhecer a semelhança. Só que mesmo no caso da arte naturalista, essa sensação de compreensão da obra, ela é falsa, porque a arte naturalista também depende de linguagem. Se a pessoa não conhece a linguagem renascentista, ela não vai conseguir saber quais são as referências iconográficas para olhar para a Escola de Atenas e entender qual daqueles personagens é o Diógenes e qual deles é o Pitágoras. Porque para conseguir reconhecer qual filósofo e qual matemático é qual, a pessoa tem que conhecer a linguagem iconográfica convencionada pelos renascentistas. Inclusive, se ela não estudar previamente a linguagem, ela não vai saber que apontar para cima na arte renascentista significa invocar o logos, que é o mundo das ideias da teoria platônica. E ela não vai perceber que aquele personagem no centro da Escola de Atenas apontando para cima é o Platão. E ela não vai conseguir entender que o personagem ao lado do Platão, com a mão estendida apontando para baixo, é justamente o Aristóteles. E que o centro da narrativa da Escola de Atenas é sobre a origem de um dos principais debates da filosofia, que é a oposição entre idealismo e materialismo. Enquanto Platão invoca o mundo das ideias para pensar o mundo a partir primeiro do conceito e depois da forma e da substância, o Aristóteles estende a mão para baixo e está dizendo para ele fazer justamente o caminho contrário, para a gente usar a percepção do mundo natural e depois construir os conceitos. E o observador também não vai saber que, na verdade, o Rafael Sanzio pintou a Escola de Atenas, sendo que cada um dos filósofos representados ali tem o rosto de um artista ou teórico humanista. Ou seja, o Rafael Sanzio não pintou os filósofos, ele pintou os amigos dele fazendo cosplay de filósofos. O Platão no centro da imagem, que remete ao mundo das ideias e à lógica, tem o rosto de Leonardo da Vinci, que era justamente um intelectual, um inventor e projetista. Já o Aristóteles, que remete ao mundo material, ele tem o rosto do Michelangelo, que era um escultor que tinha habilidade com trabalhos manuais pesados e que gostava de festa. Ele representa os autores renascentistas fazendo cosplay dos grandes pensadores do período clássico para dizer, nós renascentistas somos os herdeiros do pensamento clássico e continuamos o trabalho desses pensadores clássicos. E não só isso, o centro da imagem da Escola de Atenas, em que o Platão Leonardo remete ao mundo ideal e o Aristóteles Michelangelo remete ao mundo material, ele está falando da grande questão da arte renascentista, que é
eles precisavam representar as coisas a partir de propostas ideais e fazer imagens religiosas e mitológicas, um mundo idealizado, mas eles queriam mesmo era tratar da condição humana, ou seja, do mundo da terreno e material. E o grande conflito deles era justamente como chegar a um meio termo entre esse mundo divino idealizado e o mundo humano material. E é justamente esse debate que está representado no centro da Escola de Atenas. E o observador ainda não vai saber que se ele olhar no canto inferior direito, ele vai ver um personagem que não está fazendo cosplay de nenhum filósofo, que é o próprio Rafael Sanzio, que ele quebra a quarta parede e olha para fora da imagem direto para o observador. E ao se colocar entre os outros autores e teóricos renascentistas fazendo cosplay dos teóricos do período clássico, o Rafael Sanzio está dizendo: esses são meus amigos e eu também sou um deles. Uma obra de arte naturalista complexa, com qualidade técnica e temática, ela também vai precisar que o observador conheça a linguagem com que ela foi escrita para que ela seja lida. Só que se o observador não souber essa linguagem, ele vai ter a ilusão que ele entende. Ele vai olhar para a Escola de Atenas e vai dizer: ah, uma pintura de uns velhinhos passeando na praça. E isso vai dar uma falsa sensação de segurança. Já a arte abstrata, ela nunca vai passar essa falsa sensação de segurança. Ou se conhece os códigos, ou não consegue se penetrar na obra. A arte abstrata, ela necessita sempre que o observador tenha uma capacidade de abstração conceitual, de pensar de forma abstrata e complexa para conseguir ser lida. Já a arte naturalista, a arte boa, vai ter múltipla camada, ela vai ter essa relação de simples reconhecimento, mas vai ter uma profundidade que para ser lida também vai ser necessário conhecer os códigos específicos, mas é possível fazer uma arte naturalista ruim, que não tem camada por trás, que não tem discurso, que é simplesmente um reconhecimento, que é justamente o naturalismo idealista nazista e o realismo socialista soviético, que é aquela arte que é pura forma para fazer propaganda do Estado e para passar a falsa sensação de que as pessoas estão vivendo bem e que elas estão seguras. Por isso, quando a gente olha para uma arte naturalista, se ela, a única coisa que ela tem para nos oferecer é similaridade, então ela não é tão boa assim, porque para um artista fazer um desenho de uma pessoa e o desenho ficar muito parecido com ela, sim, ele vai ter que ter um domínio técnico incrível. Ele vai ter que ser um bom desenhista, um bom pintor. Só que se tu olha para a obra de arte e pensa: ah, isso aqui significa isso, pronto, vira a página, é porque ela não é uma obra profunda. Uma obra de arte de qualidade, ela tem que ser mais do que simples reconhecimento, mais do que a pessoa identificar: ó, isso significa isso, ó, esse fulano é aquele ali, ele tem o rosto igual, e virar a página e passar para a próxima página seguinte, é porque ela não tem muito conteúdo. E a obra naturalista que tem muito conteúdo, ela vai exigir um esforço maior do leitor, porque não é simplesmente olhar e reconhecer, é olhar, reconhecer e fazer as conexões e pensar a respeito das conexões. E se nós pensarmos no editor da gente, ele era um cara que editava uma revista de futilidades. Ele era um cara que defendia o regime ditatorial. E ele gostava do Eternauta original, porque ele olhou os desenhos do Solano Lopes e ele se contentou com reconhecer a similaridade. Ele olhou: ah, olha só, esse aqui é uma pessoa, esse aqui é a Praça de Buenos Aires. E do mesmo jeito que alguém não conhece a linguagem renascentista, não conseguiria ler os discursos presentes na Escola de Atenas do Rafael Sanzio, o editor da gente não conseguiu ler o discurso político antiditatorial, anti-imperialista que estava no Eternauta. Ele simplesmente se contentou com reconhecimento de similaridades no desenho naturalista do Solano Lopes. Então ele queria publicar o Eternauta porque ele achava que era uma história de ficção científica legal e vazia, e nem chegou a perceber que era uma obra absurdamente política. E quando a nova versão saiu na revista dele, desenhada pelo Breccia, aí que ele teve um problema. Ele não se incomodou com o fato dessa versão de 69 ser ainda mais política, com essa versão de 69 ser ainda mais contra o regime ditatorial que ele defendia. O que incomodou ele foi que a arte do Breccia era abstrata. Ele não conseguia olhar para a arte e reconhecer similaridade. Ele não conseguia olhar para a arte e dizer: ah, isso aqui são uns velhos passeando na praça. E não conseguir entender a arte faz com que essa elite econômica burra perceba que eles são burros, percebam que eles não entendam nada de arte, percebam que eles não são capazes de fazer um raciocínio abstrato mais elaborado e perceber que
arte visual não é só similaridade e perceber que ele estava publicando uma história em quadrinhos política anti-ditadura, enquanto em todo o resto da revista ele escrevia textos a favor da ditadura. Ele não conseguia ler a história em quadrinhos que ele estava publicando. E é por isso que os regimes autoritários gostam tanto da arte naturalista. E é por isso que a arte abstrata é uma ameaça para regimes que defendem o totalitarismo, para regimes que querem alienar os sujeitos e impedir que eles façam leituras e pensamentos abstratos. A arte abstrata é inimiga do pensamento autoritário, porque a arte abstrata necessariamente faz o sujeito ou pensar sobre ela ou perceber que ele não conhece e que ele tem que estudar mais. Bom, seria possível fazer ainda várias outras leituras do Eternauta, então assim, ó, eu recomendo muito que vocês leiam. O Eternauta é uma das melhores histórias em quadrinhos já feita e se vocês puderem ler, leiam. Então por hoje era isso, eu agradeço quem assistiu até aqui, peço que quem puder curta, compartilhe e siga o canal porque ajuda bastante e obrigado e até o próximo vídeo.